Números, Antigo Testamento, Gênesis, Levítico, Números. Livro de Números, capítulo 23, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Louvado seja Deus, Deus seja louvado. Então vamos ler as Sagradas Escrituras que nos dá o Senhor nessa noite. Livro de Números, capítulo 23. Eu quero ler com os irmãos aqui. Eu não sei, no Antigo Testamento é muito difícil a igreja em si ter o costume de ler Antigo Testamento. Então eu vou ler do versículo 1. Amém? Versículo 1, para a gente estar acompanhando, em nome de Jesus. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram o novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, to notificarei. Então subiu ao morro desnudo, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. Versículo 6. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Repita para mim, por gentileza. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Obrigado. Versículo 9. Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo, e eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. E amaldiçoa-mo dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se com o Senhor, com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna a Balaque, e assim falarás. Vindo a ele,
eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Aleluia, glória a Deus. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Agora vá comigo no versículo 23, para a gente estar dando término na leitura. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Aleluia, podei-vos assentar e glorificar o nome do Senhor, você que está de pé, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos, a palavra que o nosso Deus nos dá aqui hoje é uma palavra assim que eu até busquei o Senhor, e o Senhor, irmãos, eu consegui ali elaborar, irmãos, pela misericórdia, estudando 2 mensagens bíblicas, fora algumas que você já vem estudando, todo dia você estuda, quem prega fora, quem é pastor, ele sempre tem que ter uma palavra, e estudando a palavra, e eu coloquei diante do Senhor essas 2 palavras, e quando eu cheguei aqui, eu falei com a minha filha ali, falei assim: Emanuel, Deus, aleluia, ele mudou, ele não quer aquela palavra, ele quer essa palavra, você edita para mim aqui agora, e ela editou aqui no tablet aqui para mim aqui, eu falei assim: é essa palavra que Deus quer trazer para nós. Então a palavra de hoje, eu quero trazer um tema sobre esta palavra: não vale encantamento contra Jacó. A palavra de hoje, aleluia, para a minha vida, nessa quinta profética, para a sua vida também, é: não vale encantamento contra Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para que eu entenda, eu preciso, aleluia, ter algum norte, para que eu possa desfrutar dessa palavra, porque quem é um bom leitor e amante da palavra, vai dizer: mas Jacó é Jacó, eu sou eu, pastor. Como fazer para trazer esta palavra de bênção para o dia de hoje, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Como eu vou construir ou elaborar dentro de um contexto, dentro da minha mente, o trazer uma metodologia? O que é isso? Para me poder organizar a minha mente para dizer: não aceito isso, Satanás, não aceito isso, demônio, eu não te aceito, enfermidade, eu te repreendo, desemprego. Como eu vou trazer algumas coisas que são reais, notórias, nos dias de hoje, para a minha vida, dentro desta palavra? Caminha comigo dentro da palavra de Deus. Se você gostar, dá glória a Deus, porque é de graça, em nome de Jesus. Para nós entendermos as Sagradas Escrituras, temos que entender que antes, aleluia, da lei que Deus deu para Moisés, antes do povo de Israel ficar escravizado, para que se cumprisse a palavra do Senhor, porque Abraão pediu a Deus, quando o chamou para uma responsabilidade, de uma aliança, de um pacto com ele, Abraão lhe fez um seguinte pedido: Deus, qual é o sinal que eu vou saber que o Senhor vai confirmar essa aliança que o Senhor está fazendo comigo? Ou de outra forma, o que garantia o Senhor vai me dar para que eu reconheça que o Senhor realmente vai me dar um descendente, e que eu, que já sou avançado de idade, vou entender que é uma promessa, não uma só herança, mas uma promessa do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus, quando chama Abraão, fala: então sai da sua terra, sai do meio da parentela e vai para um lugar onde eu hei de te revelar, onde eu hei de te mostrar quem tu és, onde eu hei de te capacitar, onde eu hei de te preparar para você entender os meus projetos que eu tenho através da sua vida. Bem, a Bíblia vai dizer, Paulo vai relatar aos Gálatas no capítulo 3, que nós somos filhos da fé. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, ele era um gentil.
Ah, pastor, ele não era não judeu, ele era um gentil. E a Bíblia vai dizer, aleluia, ainda que ele cresce em tudo aquilo que Deus havia criado, aleluia, ele precisava de uma prova de quem era aquele Deus verdadeiro, que no qual ele ouviu a voz. Então Deus apresentou para ele assim: eu sou Deus, o grande El Shaddai, que quer dizer, aleluia, para o português, o Deus Todo-Poderoso. Então quando ele falou que era o Deus Todo-Poderoso, ele então aceitou: sai da tua terra, largar sua parentela e ir para um lugar onde Deus havia sussurrado no teu ouvido e falar: caminha por esse caminho. E ele então teve que usar uma das ferramentas que no qual nós precisamos, e vamos falar dela aqui hoje. Qual é, pastor? Uma ferramenta chamada fé. Para que eu compreenda, aleluia, o que Deus quer de mim, e como não aceitar nenhum encantamento, eu preciso ter fé. A Bíblia vai dizer que então Abraão, aleluia, creu em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. E o que é que ele creu? Ele creu na promessa. Deixa eu falar uma coisa com os irmãos aqui. Cada um aqui Deus tirou de um lugar. A cada um aqui que tem um relacionamento, que tem uma aliança. Relacionamento fala de quê? Aliança com Deus, aleluia. Ele saiu de um buraco, ele saiu de uma crise, ele saiu de um problema existencial, que seja psicológico, que seja biológico, que seja, irmãos, até mesmo estrutural, familiar. Quando ele vem em busca somente daquele solução daquele problema, ele encontra uma grande promessa em Cristo Jesus. Foi assim comigo, foi assim com você. Quem sabe muitas pessoas vieram aqui simplesmente para receber uma oração para uma cura. Quem sabe uma pessoa estava passando uma prova simplesmente dentro de casa, a filha rebelde ou o filho rebelde. Eu vou pedir oração lá naquela igreja, que eu vejo que aquela igreja ela é uma bênção. Eu vejo o pastor Marcos orando, é um homem de muita fé. Mas chegou aqui, encontrou de frente com a palavra, uma palavra que dava para ele promessa, uma palavra que dava para ele sentido real para a sua vida, uma palavra que dava para ele garantia que se ele se entregasse a Cristo, uma grande maldição seria quebrada, não só na vida dele, mas na família, não só na família, mas na sua descendência. E então o que você fez? Ergueu a mão para o céu e disse: seja bem-vindo Deus Pai, seja bem-vindo Deus Filho, seja bem-vindo Deus Espírito Santo, porque hoje humilho diante da tua presença e o reconheço não só como aquele que ia me curar, como aquele que ia dar solução ao meu problema, mas como Deus de toda a minha vida. E com isso você teve um encontro e uma aliança surgiu. Qual foi a aliança? Uma aliança que você é descendente de Cristo pela promessa dada a Abraão. Então a maldição é quebrada? É, porque a ira de Deus iria acender contra todo rebelde, todo desobediente. E além da ira de Deus se acender, nós teríamos que ter uma justificativa depois da morte, para nos apresentar diante de Deus e querer se justificar porque escolheu aquele caminho. E qual o caminho, pastor? Sempre que eu fui sempre religioso. Qual o caminho, pastor? Sempre que eu fui uma pessoa que eu sempre dediquei a minha vida, aleluia, quem sabe a um ídolo, quem sabe, aleluia, a uma santa, ou quem sabe, aleluia, até a Deus, mas usando a minha fé do jeito que meu pai ensinou, do jeito que minha mãe ensinou, do jeito que eu aprendi. Como que Deus vai me reprovar? A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3, que nós temos dois caminhos para seguir. Ou você segue o caminho composto pela lei, ou você segue o caminho composto pela graça, que no qual nos traz a cruz, remete à cruz de Cristo. Ou eu escolho, se eu escolhi a lei, eu tenho que entender que eu tenho que guardar todos os preceitos, eu tenho que guardar todos os mandamentos, eu não posso quebrar nenhum só mandamento ou preceito, que se eu quebrar, desobedecer, se eu revoltar contra ele, eu serei culpado de todas as outras 612 preceitos ou lei guardados dentro do mandamento. Então por isso o Senhor nos deu a oportunidade de sermos remidos pela
graça, que é pela fé, que é pela oportunidade de receber Jesus. Ele se cumpriu toda a lei para que através dele eu tivesse acesso diante do Pai, porque eu não iria conseguir viver e me justificar diante de Deus, dizendo: eu sou salvo sim, eu mereço o céu sim, eu mereço que toda maldição seja quebrada, porque eu guardei toda a lei. Então, com isso, existe o que? Uma aliança. Diga comigo, existe uma aliança. E essa aliança eu não posso quebrar. Pastor, se eu quebro essa aliança, sempre que eu sou pecador, mas um pecador confesso. Eu sou pecador, mas sou um pecador confesso. Mas há uma diferença de quebrar a aliança e há uma diferença de você sujar a aliança. Achei que você ia dar um glória a Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, há uma diferença de alguém que quebra a aliança, quebra a responsabilidade, quebra um compromisso com Deus. E há uma diferença de quem suja aquela aliança. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Cristo fez uma aliança comigo, uma aliança com você, aonde? No pacto redentor dele, na cruz do Calvário, e ele falou assim: se é verdade, ó, isso colocando na minha conjectura, se é verdade que tu tem, igreja, eu, pregador, tem uma aliança comigo, dizendo Jesus, então fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que eu faço em memória de Jesus, o que eu faço? Eu lembro da aliança que ele tem comigo. Então, se eu tenho uma aliança com ele, então o que eu vou fazer? Santa Ceia. Se eu tenho uma aliança com ele, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar para a Santa Ceia. Mas aonde que entra a história de Balaque, onde que entra a história de Balaão? Você vai entender e vai compreender. Então, quando Deus fez uma aliança com Israel, quando Deus chama Abraão, ele fala: ó, em ti será bendita todas as famílias da terra, e através da tua descendência, não é através das descendências, é através da tua descendência. Então, quando ele fala da tua descendência, está falando de um DNA espiritual colocado dentro de Abraão, uma aliança que naquela época era através do prepúcio, mas espiritualmente conectado pela fé, e cada filho de Abraão Deus foi fazendo o quê? Multiplicando. Cada filho de Abraão Deus foi fazendo o quê? Multiplicando. Eu vou repetir: cada filho de Abraão Deus foi fazendo o quê? Multiplicando, em promessa, em sabedoria, em conhecimento, em nível, em grau, em estatura, em bondade, ainda que tem resquício da bondade, que bom mesmo é Deus. Mas o Senhor incorporou as bênçãos dele sobre aquela tribo. E veio então Abraão, e veio então Isaac, e veio quem? Jacó, que no qual pecou, até mesmo manchou a aliança. Mas o que ele fez? Pediu perdão quase no término da tua vida, encontrando com o anjo do Senhor e dizendo: realmente pequei. O anjo perguntou: como tu te chamas? Qual é o teu nome? Deus está querendo dizer: eu não posso continuar a te abençoar se você não confessar para mim qual é o teu nome. E ele falou assim: me chamo Jacó. Então, porque lutaste comigo e prevaleceste, ou seja, enquanto tu orava, enquanto tu clamava, enquanto tu guerreava comigo, tu perseveraste na promessa, e eu imputei isso como algo bom. Então muda o teu nome hoje, porque perseveraste, e te dou agora a paz que você precisa para a tua alma. O teu irmão não vai te matar, eu vou multiplicar as promessas. Quando estamos debaixo da aliança de Deus, temos todas sortes de bênçãos. Eu vou voltar lá, mas eu preciso falar aqui. Você lembra de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó era temente, era reto, era íntegro, se desviava do mal, e o Senhor, no encontro com Satanás, falou com ele: tem visto meu servo Jó? Tem visto. Aí Deus foi falando da qualidade dele: assim, 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 assim. O que Satanás falou? Mas também o Senhor tem o quê?
O Senhor tem o quê? Olha o que Deus tinha feito. O Senhor tem o quê? Protegido. O Senhor tem cercado. O Senhor tem abraçado com toda sorte de bênçãos. Ah, irmãos, quem tem aliança com Deus, ele é cercado de toda sorte de bênçãos. Eu vou repetir para você entender, para Deus falar lá no âmago da tua alma. Quem está com aliança em dia, Satanás está trincando o dente. Ele vai fazer um adepto, jogar pedra no seu telhado, colocar uma coisa para você murmurar, para você pecar, usar até um filho para te irritar, fazer alguma coisa para te tirar da bênção, porque ele incomoda. Sabendo que quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê um círculo de uma aliança por cima da tua cabeça, dizendo: ele é meu, ele é meu, ela é minha, ela é minha, ele é meu, eles faz parte da minha igreja. Então ele vai fazer muita coisa para te irritar. E aí eu volto lá. A Bíblia vai dizer que Jacó, aleluia, era uma pessoa que confessou, arrependeu, e automaticamente Deus mudou o coração do irmão. E quando encontrou com ele, não conseguiu o matar. Por quê? Não é porque ele não estava cheio de vingança, cheio de ódio, mas porque o Senhor foi na frente. O Senhor foi na frente. Hoje, irmãos, alguém pode estar aqui ouvindo essa palavra, está calmo, sereno o teu coração. E hoje você está como participando de uma palestra espiritual. Mas há muitos no meio de nós que vem pedindo: Deus, estou atribulado, preciso de uma palavra, preciso de um direcionamento, eu não sei o que fazer. Aí a Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina, que dá direcionamento para o meu caminho. Então eu vejo que quanto Jacó não havia mais o que? Encantamento. Aí naquela época de Números veio, aleluia, um rei chamado Balaque, e veio e contratou o serviço de quem? De Balaão. Quem era Balaão? Era um profeta da tribo de Israel, se eu não me engano, da tribo de Isacar, aquela tribo que estava ali sendo apedrejada, sendo, aleluia, vítima de olho gordo, vítima de inveja, vítima, aleluia, de N coisas, só vítima de N coisas, era da tribo de Isacar. E Deus levantou agora Balaque, aleluia, para comprar aquele profeta, porque ele logo viu que aquele povo era próspero, porque havia um profeta no vosso meio. Eu quero que você preste atenção nisso. Aquele povo era próspero porque também havia um profeta no meio deles. A Bíblia vai dizer que Moisés falou assim: se levantará o outro profeta no vosso meio, a ele ouvir. E a Bíblia vai dizer que você não pode chegar diante do profeta do Senhor de mãos vazias. E quem é esse profeta? Esse profeta se chama JJ, aleluia, de Nazaré, Jesus Cristo justo de Nazaré. Eu não posso chegar diante de Jesus de mão vazia. Eu não posso chegar diante desse profeta e aprender e dizer que eu vou ser próximo sem ele, que eu vou ter vitória sem ele, que eu vou alcançar muitas bênçãos sem ele. Só tem vitória quem tem Jesus, o grande profeta que desceu da terra, desceu do céu e habitou, encarnou no nosso meio. E esse profeta veio para trazer profecia de cumprimento das promessas. Ah, meu Deus, eu vou te entregar para você entender. Um culto como esse, quem é que coloca a palavra na boca do pregador? O profeta Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que faz o profeta, aleluia, o pregador enxergar alguma coisa espiritual? É Jesus de Nazaré. Para quê? Para cumprir, dizer para você: o diabo até levantou com uma macumba, com uma feitiçaria contra a tua vida, mas eu estou quebrando hoje, eu estou quebrando hoje, porque ele é Deus, esse profeta é Deus, e está no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Não há encantamento contra Jacó. A Bíblia vai dizer bem claro, aleluia, que nessa história, que esse profeta foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, Deus interviu. Deus quebrou toda maldição em bênção. Irmão, sabe o que é tremendo? Que se você for olhar, eu pergunto assim, peraí, se não há encantamento, observa, se não há encantamento, nem maldição,
contra o povo de Jacó, então quer dizer que havia encantamento, sim ou não? Que havia maldição, sim ou não? Porque se não vale, se não tem poder, se não tem efeito, a maldição, o encantamento contra aquele povo, e quem não tinha o Deus daquele povo? E quem não tinha? Agora traz para os dias de hoje, e quem não tem? Está vendo por que você está sentado, está feliz, sente paz, sente alegria? É porque Jesus quebrou. E é por isso que não precisa do pregador falar assim, levanta a mão e dá um glória, levanta a mão, pula de um pé só. Ele está tentando te dizer, irmão, se você soubesse o tanto de coisa que só no dia de hoje Jesus desfez por amor a você, tu estava dando glória desde a hora que você chegou nesse culto. Quando nós colocamos essa exegese, quando nós colocamos esse contexto e colocamos um pouco de pigmentação, aleluia, na cor da palavra, um tempero na palavra dizendo para você assim, dá um glória, não é por emocionalismo não, mas é para dizer para você que vale a pena abrir a boca e dar glória. Vale a pena. Diga para o teu irmão assim, bem carinhosamente, já deu glória a Deus aí hoje, gente? Não é possível, você não deu. Isso mesmo é para sorrir, aleluia, é para sorrir, mas nem na nossa velhice isso pode ser tirado de nós, nem na nossa velhice. Aí então, voltando para a palavra, eu vejo, aleluia, que há um significado espiritual. O que é? Que nenhuma feitiçaria, inveja, maldição tem poder contra esta que está sob a proteção de Deus. Se eu estou sob a proteção de Deus, quer dizer que Deus está transformando, existe a maldição, mas ela está sendo transformada em bênção. Então o povo de Deus automaticamente é guardado pela soberania de Deus. Mas se existe a maldição, onde ela veio, pastor, onde ela criou, é um longo contexto teológico, é uma longa caminhada, mas eu vou trazer aqui uma reflexão para a gente entender. Se existiu a maldição, ela veio antes até mesmo, aleluia, da queda de Adão e Eva. Por quê, pastor? Porque havia um ser espiritual chamado Lúcifer, que rebelou nas regiões espirituais contra Deus e contra a tua vontade, e que no qual, aleluia, gerou, nasceu, como, não me pergunte, não tem como te explicar coisas que às vezes são mistérios, mas criou dentro dele um orgulho, uma vaidade, um egocentrismo, que ele veio querer ser maior e melhor do que Deus, e colocar o seu trono acima de Deus, e quando Deus o expulsou daquelas regiões espirituais, ele caiu, então ele encontra na terra alguém que Deus criou, e quem era Adão e Eva, e Deus deu um mandamento para Adão. Mandamento, pastor, estava escrito? Não, a palavra de Deus em si, se ela sair da boca de Deus, ela é um mandamento. Se ele fala não cobiçarás, é mandamento. Se fala não adulterarás, é mandamento. E Deus falou para ele, não comerás do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente o dia que comeres, morrerás e não viverás. Deus deu um mandamento, uma ordem para ele, e quando Eva quebrou aquela aliança e deu para ele, que ele quebrou, então houve uma quebra de aliança, então automaticamente teve o quê? Uma quebra de proteção, e se houve uma quebra de proteção, entrou a maldição, e quando entrou a quebra, entrou a maldição na quebra da aliança, Deus então viu que eles seriam o quê? Como semideuses, ia comer do fruto da árvore da vida, e seria o quê? Pessoas pecadoras eternas. Deus então guardou o jardim, no que guardou o jardim, com a espada flamejante, aleluia, os expulsou, e ele falou o quê? Com Adão, maldita é a terra por causa de vós. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, muitas das vezes a terra da gente, a família da gente, o lar da gente, se tiver alguma pigmentação de maldição, você pode recorrer ao seu coração. Vai lá, examine a si mesmo e fala assim, o que eu estou plantando?
Vai lá, examina a si mesmo. Deus, por que está acontecendo isso na minha casa? Por quê? Porque eu sou sacerdote. Se não tem um homem, eu sou sacerdotisa. Eu sou intercessora do meu lar. Qual é a tua contenda com a minha tenda? O que o Senhor está permitindo? Ou o Senhor está permitindo para me acordar, para me orar, porque tem alguém de olho grande naquilo que é meu, e o Senhor vai repreender. Tem duas saídas. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Deus, aleluia, começa a falar com Balaque, repara que Balaque falou assim: ó, você vai colocar 7 altares, simbolizando o quê? A perfeição, o número da perfeição de Deus. E você vai colocar 7 cordeiros, ou carneiros, ou novilhos ali. E você vai ficar perto, e eu sairei para ouvir o quê? A palavra do Senhor. Olha, irmãos, eu vou falar como pastor, tá? Não sou pastor do ministério, mas como pastor eu tenho essa autoridade para ensinar e até mesmo para exortar. Muitas das vezes queremos uma bênção diante de Deus, mas você sabia que esse povo eles ofertava e depois pedia? Você leu aí? Você viu? O que eles faziam? Você acha que um novilho, um cabrito, era... Quanto que valia um animal daquele naquela época? Era dinheiro, irmãos. E eles o quê? Degolava e colocava no altar. E sacrificava para invocar o nome do Senhor. Hoje, se falar em dinheiro com uma pessoa, ela fala assim, está amarrado. Eu que não vou dar dinheiro para a instituição, não vou dar dinheiro para isso. Aí tem pessoas que não cumprem voto, não gostam, nem entram na campanha, que falou que vai ter que colocar 50 reais, 100 reais. Meu Deus, isso é um absurdo. Mas porque ele ainda não é um convertido, ou não é ainda um espiritual, duas categorias nós temos, ou duas linhas de pessoas no nosso ministério. Nós temos no meio da família cristã, existem os carnais, existem os naturais, existem os espirituais. Existe a pessoa que ela é carnal, tudo que fala ela recebe na carne. Se você falar alguma coisinha com ela, pisar no sapato dela, você pode ter certeza que se ela não xingar um palavrão, você vai sair dali, você bobear, sai até na internet postando você. É o crente carnal. Muitos crentes estão pegando cortes de pessoas dentro da igreja e apedrejando aí. São até nossos irmãos que nos envergonham, mas são carnais. Mas existe aquele natural é aquele que Maria vai com as outras, mas aquele também que não quer de optar. É aquele tranquilo, ele é natural, porque ele não compreende ainda as coisas espirituais. Mas o espiritual, quando você fala assim, Jesus está na casa, ele já fala até língua estranha lá atrás. Se falar assim, Jesus está na casa, ele fala Deus, já testificou nele que realmente ele já sentiu o que o pregador está sentindo. Ele já está vendo o que Deus vai fazer só do pregador abrir a boca. Quando a irmã levita vai louvar, ele já compreende que a glória de Deus já está na casa. Aí ele até olha, você até não compreende ele quando ele ganha uma oportunidade e que ele começa como se fosse bater na igreja, e você fala, que isso, esse irmão está fora, ele pega no microfone, tudo dele é bater na igreja, acorda a igreja, não sabe que a gente tem cansaço, não sabe que nós temos aquilo, nós temos responsabilidade, não é, ele quer te enquadrar na força, dentro do mundo espiritual, e fala, Deus, permita essa irmã sentir o que eu estou sentindo, permita esse irmão sentir o que eu estou sentindo, aí ele vai naquela emoção espiritual que ele está sentindo que Deus está, e começa a falar, levanta a mão que você vai sentir, fica de pé que você vai sentir, e nem muitas vezes é bem compreendido, aleluia, glória a Deus, mas Jesus está na casa. E quando então eu volto para a palavra e vejo que haveria ali uma maldição, eu vejo que através dessa maldição ainda não é o ponto notório da palavra, mas a maldição é só mesmo uma mesclagem, a feitiçaria é a mesclagem que veio a maldição, mas existe, e se quiser, irmãos, nós podemos ver que através disso entrou o pecado, entrou a morte, a maldição, e ela por causa de quê? Por causa da desobediência do homem. Mas o mesmo Deus, que se você for ver, você pode colocar até uma palavra assim, mas parece que Deus vendeu Adão e Eva. Por que Deus não perdoou então e colocou eles de novo no jardim e deixou quietinho lá? Deus não é Deus do perdão, mas parece que ele vendeu, mas o mesmo Deus que parece que vende é o mesmo Deus que resgata.
Eu vou profetizar para você entender. O mesmo Deus que parece que você não compreende, parece que Deus nos vendeu, é o mesmo Deus que resgata. Isso por quê? Porque é bíblico. Em Juízes capítulo 4 vai dizer que Deus vendeu o seu povo. Aleluia. Quando na época da profetisa Débora, quando ele disse assim, que Deus vendeu, capítulo 4, versículo 1 e 2, se eu não me engano, que ele vendeu-os. O mesmo Deus resgatou na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer em Gálatas que Deus nos resgatou da maldição. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, aleluia, glória a Deus. E através da maldição entrou a dor, a doença, a injustiça, o sofrimento. E eu pergunto, Deus, como eu faço para mim administrar isso nos meus dias hoje? Como eu faço? Tem enfermidade que ela é natural, vai vir pela idade, vai vir por um esforço físico, vai vir, aleluia, por eu ficar muito tempo no computador, minhas vistas vai pesar. Mas tem enfermidade, irmãos, que ela é espiritual, ela vem para te derrubar, para te envergonhar, para te humilhar, para te rebaixar. É aí que você tem que ter discernimento. O homem se sente fraco no casamento, a mulher se sente fraca. Isso é o quê? Isso é de Deus? Jamais. É por isso que você tem que se posicionar e dizer, Deus, não aceito essa humilhação na minha parte feminina, na minha parte masculina. Eu não aceito essa humilhação. Eu não estou sabendo cuidar do meu filho, parece que eu fiz alguma coisa para me pagar o meu pecado. Deixa eu falar uma coisa com você. Deus dá sabedoria a quem pede. Pedir, dá-se-vos-á. Não é motivo de eu ficar me recolhendo, me constrangindo diante daquele problema e dizer, e agora, Deus? E agora? Pela fé Abraão tomou posse das promessas. E eu pergunto, se tu é filho de Abraão, então usa hoje a tua fé e fala, esse demônio, essa falta de incapacidade que está tentando me humilhar, eu repreendo hoje, porque Deus irá entrar com providência na minha vida. E é aí que eu encaro a realidade. É aí que as coisas mudam. Por quê? Porque Satanás, ele vai tentar me acusar, me enganar, me humilhar. Ele atua em todas as brechas espirituais que eu posso dar para ele. Pastor, mas ele não tem legalidade. Verdade, nem o ladrão. Eu posso deixar meu carro ali agora. Quem está comigo dá glória a Deus aí. Eu posso deixar meu carro ali, aberto, com a chave de ignição. Está no meu nome? Tá. Está pago? E seja financiado. É meu? É meu. Tem alguém alguma legalidade de ir lá pegar e sair com ele? Sim ou não? Não. Eu posso deixar ali agora. E se a pessoa fazer isso, eu chamo a polícia. E ela pode ser presa? Pode. E aí? E ela vai pagar pelos danos dela. Mas ninguém tem o quê? Legalidade. Mas o nosso adversário, ele não olha isso. Ele é aquele que quebra princípio, quebra protocolo, quebra mandamento, quebra regras. Não é à toa que Deus o expulsou das regiões espirituais. E é por isso que eu tenho que estar em eterna vigilância, para que ele não me encontre dormindo, para que ele não me encontre frouxo, para que ele não me encontre vacilante. E toda vez que ele vir, ele tem que encontrar fogo. É fogo mesmo, é fogo no mulambo do cão. E dizer, para trás de mim, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso por quê, pastor? Porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. Então, quando eu olho para Balaque, aleluia, pedindo, aleluia, Balaão, para amaldiçoar, o que aconteceu com ele? Todas as vezes que ele levava num nível diferente. Vamos agora para aquele monte. Ele ia lá, oferece aí. Não, o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. Na hora que ele ia amaldiçoar, Deus trocava a palavra da boca dele e colocava a palavra de bênção. Aí Balaque falou assim, mas eu contratei, te paguei você, para você amaldiçoar esse povo. Eu tenho inveja, eu tenho ciúme, aquele povo está multiplicando, eu não sei o que acontece com aquele povo, e você me faz uma coisa dessa. Ele falou o quê? Não vale encantamento contra Jacó. Como eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? Quem pode levantar a tua mão e tomar posse aí pela fé? É pela fé, é pela fé. Como que alguém vai querer te amaldiçoar, sendo que Deus já liberou palavra de vitória para a tua vida? O teu casamento vai dar certo, já é de Deus. A tua vida, aleluia, espiritual, ela é de Deus. Mesmo que eu não tenha um carro para congregar, está longe, Deus vai preparar, porque é de Deus. Você está
estar aqui, é de Deus você estar abrindo a boca agora e dando glória, é de Deus você estar intercedendo para esse ministério, é de Deus você estar ajudando essa obra, porque Deus o tem abençoado e nenhuma maldição, nenhum encantamento, nenhuma feitiçaria vai contra a tua vida. Isso não vai. Pastor, está quebrado em Cristo? Tá, ele quebrou a maldição. Mas por que muitas vezes as pessoas sentem umas dores? Por que muitas vezes uma luta espiritual? É porque você está numa batalha. A Bíblia fala que essa batalha, a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadoras do ar. São contra eles que lutam contra nós para nos abater da fé e querer apagar a semente da fé, dizendo, Deus não vai cumprir mais nada não. Eu estou ouvindo tanto profeta, até desanimando, cada hora uma revelação, cada hora um conta um sonho, cada hora um fala uma coisa, eu não sei nem mais em quem acreditar, mas na realidade você não tem que acreditar mesmo não, você já devia ter acreditado. Porque aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falou o Senhor, aleluia, e não se cumprirá. Mandou Deus o profeta, porventura Ele não te entregará. É tempo que Deus está usando como ferramenta para te moldar o teu caráter, moldar a sua fé, moldar a esperança que há em ti. E esse tempo arde, esse tempo dói, esse tempo muitas vezes traz um deslumbre sobre a palavra, da gente pensar, encoxear em dois pensamentos, mas o mesmo Espírito que te prova é o mesmo Espírito que te aprova, o mesmo Espírito que fala você está batida, é o mesmo Espírito que fala porque te abate a minha alma, porque ele perturba dentro de ti. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, que bem certo um dia eu louvarei. Aleluia! A Bíblia nos mostra que Deus não deixou o homem sem saída, não deixou o homem sem saída. Oh, aleluia, Jesus. Ele não deixou calassebe, alabacalassar. E por isso ele usou 3 ferramentas. Ele usou, aleluia, a fé, ele usou a oração e a vida com ele. 3 ferramentas que eu quero dizer para vocês, isso é ferramenta. Vida com Deus não é qualquer um que consegue. Oração, está em oração, em constante oração, não é qualquer um que consegue. E ter fé, a Bíblia fala que nem de todos é a fé. É por isso que eu venho trazer uma palavra na quinta profética para dizer para você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por que, pastor? Porque quando você acha assim, eu não sei orar como o pastor Vinícius, mas quando você fala, Deus ouve. Quando você ora, Deus ouve, pastor, então Ele é contigo. Mas eu não tenho tanta fé como o irmão, mas quando você aplica a fé, Deus responde. Então Deus é contigo. Mas eu não sei ficar 3 dias num monte, igual os irmãos orando e jejuando, mas quando tu abre um jejum com grande clemência, com grande sinceridade, com temor no coração, Deus recebe. Deus conhece cada uma das suas ovelhas. E aquelas que são dele, ele fala, elas ouvem a voz do seu pastor e o segue. É por isso que você é mais do que vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Porque ele conhece a sua deficiência, a sua necessidade. Ele conhece, aleluia, aquele atributo comunicável que ele deu para você e você tem usado enquanto você está forte. E quando você fala, Deus, eu estou fraco, ele vai lá e fala assim com o irmão, sai daqui, vai lá e dá um abraço lá naquele irmão, dá um abraço, ele renovado. Já entendeu por quê? Porque Deus conhece a necessidade de cada um. Às vezes tem pessoas aqui carecendo só de um abraço, só de um abraço. Para ele, fechou com chave de ouro, e Jesus está aqui para te dar esse abraço. A resposta de Deus contra a maldição é que Ele levanta agora o teu único filho. O único filho.
Ele viu de Gênesis até, aleluia, 2000 antes de Cristo. Ele viu como a maldição perdurou e como Satanás ferrou a humanidade. Aí veio Jesus dizendo: arrependei-vos. Olha que tremendo. Satanás ferroando o povo, a maldição em cima do povo, que o povo não conseguia guardar a lei, servir a Deus pela lei, e Jesus manda João Batista falar para eles arrepender. Olha o contraste. Mas por quê? Porque Deus não é indelicado. Ele não pode chegar e fazer algo lindo, tremendo na sua vida, se você não o reconhecer e reconhecer as misérias do seu pecado. Se você não reconhecer que você veio do pó, que do pó você vai voltar, que toda vaidade, irmãos, aleluia, de vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Se você não começar a reconhecer, não tem como ele chegar no pé do teu ouvido e falar assim: ó, estou fazendo nova todas as coisas. É todas as vezes que eu me humilho diante dele, e ele vai falar assim: meu servo, eu estou até tratando com você, mas não vou fechar todas as portas, eu sempre vou deixar uma porta de escape para a tua vida. Aí eu vou repetir para você entender. Eu vou falar mais aberto para você entender? Pode, sim ou não? Fala comigo se eu posso, sim ou não? Às vezes, irmãos, pecamos, e muitas vezes nem sujamos a aliança, nós quebramos a aliança. A verdade é essa. E aí nos sentimos, aleluia, aquele sentimento de repulsa, de abandono, de incapacidade espiritual, de governo falhado, de uma mulher sábia que agora é chamada de tola, de um filho rebelde, de uma igreja às vezes que fica oscilando, se adora ou não adora, e quebramos aquilo que Deus, com tanto suor, sangue e choro e lágrimas, conquistou na cruz do Calvário. Mas deixa eu trazer uma palavra para você. Somos assim, mas Ele nos chamou sabendo que éramos assim. Então o que Ele vai fazer, pastor? Ele não vai, Ele já fez. Antes dele subir, falou assim: ó, é necessário que eu vá, para que eu rogue ao Pai, para que Ele envie o quê? Envie o quê? O Consolador. Para que o Consolador? Para dizer para você: continua. Para que o Consolador? Para dizer para você dessa forma assim: insiste um pouco mais. Para que o Consolador? Para dizer para você assim: busca, ora, que eu vou reverter o quadro. Eu hoje estou entrando com graça, eu hoje estou entrando com renovo, eu hoje estou entrando com vida, eu hoje estou entrando com paz, eu hoje estou entrando com algo que se chama troca de fardo na tua vida, para você saber que eu sou o Deus que te consolo e que te levanto para que você continue na caminhada. Por que, pastor, que Ele vai fazer isso? Porque Ele levou sobre si toda a maldição chamada pecado. Ele levou sobre si todo o pecado, e sob as suas pisaduras nós somos sarados. Receba hoje a sua cura. Receba hoje. Tem pessoas, irmãos, aleluia, que não conseguem dormir, fica tão ansiosa que hoje tem pessoas dando crise de ansiedade, desmaiando. Tem pessoas desmaiando, crise de ansiedade. Se ele for consultado com um psicólogo, ele vai falar assim: você precisa de um retiro espiritual, você precisa de um descanso, você precisa de uma paz. Aí eu te pergunto: volta, ó ovelha minha, volta, filho pródigo, para você entender que essa ansiedade vai sair quando você orar, essa ansiedade vai sair quando você mergulhar e dizer: Jesus, renova em mim o espírito reto, Jesus, cria em mim uma liberdade de intimidade, me aceite na tua presença. Tu vai ver que ela vai ter que pular de alegria. Essa ansiedade que é tratada como tristeza na tua alma profunda, ela vai pular de alegria. Porque Deus faz isso. Aí colocamos muitas vezes a responsabilidade do outro. Mas eu sou assim porque fulano não me leva, eu sou assim porque não tem um retiro, eu sou assim. Mas e o seu quarto de guerra? E o seu quarto de intimidade?
Aleluia. Eu ia falar hoje, sabe o que? Milton, ia falar sobre Sunem, sobre o profeta, o descanso do profeta, de Elias e Eliseu, aleluia, que havia 3, 4 presentes de Deus para um profeta na caminhada, mas o Senhor está querendo dizer para você nessa noite, é assim, não é 4 presentes, havia uma promessa que o povo aprendeu a tomar posse e valorizar. Então diga para a minha igreja, se valorizar o meu filho, Jesus Cristo, ainda a promessa está de pé, nenhuma maldição vai na tua casa, vai contra a tua família, contra o teu trabalho, contra os teus negócios, nenhuma maldição toma posse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora eu quero que você compreenda dentro de um culto racional, que é um culto inteligente. Eu ouvi, temi e agora eu vou praticar. Sim ou não? Então vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que nos faz sermos diferentes um do outro se chama DNA de Deus na minha vida. Eu posso ter 5, 10 irmãos, nenhum vai pensar igual ao outro. Nenhum. Então você não tem que se comparar com ninguém agora. Ele ora mais alto, o outro ora mais baixo. Isso não é para você ficar comparado com nada disso. É para você usar as ferramentas que Deus está te dando hoje. Intimidade, oração, fé. Ninguém fala igual. O que acontece em muita congregação é que enquanto o outro está entrando em mistério, o outro se sente humilhado. Oh Deus, nem em línguas eu falo. Não é para você preocupar com isso, não. Você tem algo que ele também não tem, que ele gostaria de ter. Porque Deus não deu tudo para um. É tanto que os 9 dons em Coríntios não estavam sobre uma pessoa, estava sobre a igreja. Então agora, aleluia, você, aleluia, vai orar comigo, pedindo ao Senhor, Senhor, eu estou aqui na tua presença. E diante da tua presença, meu Pai, eu estou tomando posse. Se não há encantamento contra Jacó, meu Pai, eu não aceito falta de paz. Se tem alguém sentindo falta de paz, você vai falar hoje, o Senhor Deus é o príncipe da paz. Então, para que isso aconteça, eu preciso de quê? Se eu não tenho paz, se eu não tenho saúde, se eu não tenho sono, coisas básicas espirituais, então eu quebrei uma aliança com Deus. Se eu quebrei uma aliança com Deus, eu preciso de quê? Confessar, arrepender e voltar a ter uma aliança com Deus. Mas pastor, eu nunca fiz oração nem de ter uma aliança com Deus. Então hoje pode ser o dia que o Espírito de Deus está norteando para você, dando um norte para isso que você está sentindo e o que você precisa. Então você fala assim, Deus, eu me arrependo, faço oração de conserto, de tudo que eu tenho feito e não tenho te agradado. E hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor vai ser o norte para mim. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. Então, a partir de hoje, seja a verdade na minha vida, seja o caminho na minha vida, e seja a vida do Senhor na minha vida. Quem está ouvindo, diga amém. Quem entendeu sobre um culto racional é isso, inteligente. É o que nós vamos fazer. E sair daqui assim, ó. Amém. Tomei posse. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, diante dessa quinta profética, essa palavra que o Senhor está me norteando, dando norte, meu Pai, para a minha vida, dando norte para a minha família, minha esposa, minha filha que está comigo, meu Pai, minhas filhas que não estão aqui, meus netos. Meu Pai querido, eu peço ao Senhor, perdoa-os. Jó intercedia pelos filhos. Meu Pai, se porventura eles tinham pecado em pensamento diante do Senhor, eu intercedo pela minha parentela, eu intercedo pela minha família, eu intercedo pela minha casa, e eu faço um concerto como sacerdote diante do Senhor. Se eu falei alguma coisa, eu tenho feito e tenho entristecido o teu Santo Espírito, eu faço um zelo, me perdoa. Às vezes quebrei a aliança com o Senhor e me sinto, Pai querido, Pai Santo, abandonado, sem paz, sem vida. Eu preciso desse renovo hoje. Meu Pai, se tem alguém numa situação semelhante a esta, e que não tem nem vontade de orar, e que não sabe nem como fazer, repita
comigo hoje: Jesus de Nazaré, eu faço uma aliança com o Senhor. Jesus de Nazaré, se eu quebrei uma aliança com o Senhor, só me chamava para jejuar mais, eu não estava jejuando, me chamava para interceder, mas eu parei de interceder, eu comecei a me preocupar só comigo, então eu quebrei uma aliança, porque o Senhor me chamou com um propósito. Então, Pai, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para os princípios, eu estou voltando para a responsabilidade, eu estou voltando para teus braços, eu estou voltando para ti, calaste, calabandarabai, estou voltando para o Senhor, rebeste, calabandai, estou pedindo ao Senhor agora: apaga os meus pecados e venha liberar as promessas do Senhor que porventura estavam retidas no mundo espiritual. Eu agora as busco, meu Pai, pela fé diante do Senhor, que a tua palavra fala que eu, meu Pai, preciso acreditar que o Senhor existe e que é galardoador para aqueles que o buscam pela fé. Então, pela fé eu creio que eu estou tomando posse da promessa, eu creio que eu vou ver uma diferença no meu lar, eu creio que o Senhor está entrando comigo no meu lar, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, eu creio que algo vai mudar, porque hoje eu fiz essa oração de conserto, e eu vou ver a glória do Senhor, porque foi louvado aqui, meu Pai, que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Eu tomo posse, quem toma posse, bate palma e dá glória a Deus. Mais palmas para Jesus, que Ele merece. Oh, glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo Ele é bom. Eu quero só fazer uma pergunta: tem alguém no nosso meio que usou a palavra, ainda não é cristão, não serve a Deus?